Gente, vamos falar então dos tipos de secagem. Agora, nós temos a secagem natural, que é aquela secagem feita no campo ou na própria planta, e a secagem artificial, utilizando a termometria e a aeração. Então, aqui um exemplo, né, da secagem natural do café, né, no terreiro, e aqui a secagem utilizando a aeração, certo? Que é é uma secagem de grãos artificial. Nós temos, então, quando nós temos pequenas quantidades de produtos a serem armazenados, nós geralmente utilizamos os processos naturais de secagem, que utilizam sistemas primitivos, como, por exemplo, nos métodos da própria planta, na lavoura, em terreiros ou eiras, como a gente viu ali do café, ou melhorados, que podem ser em lonas impermeáveis, em barracas ou túneis plásticos, ou em paióis aerados. Então, nesses métodos naturais, não usa nenhum sistema tecnificado. Temos outros sistemas também que são os adaptados, que nós chamamos que seriam os métodos naturais melhorados, certo? Que usam secadores de outros produtos. Então, por exemplo, alguma estrutura que tinha alguma finalidade, faça alguma adaptação e pode ser usada para secar os grãos, por exemplo, né? Então, secadores de outros produtos podem ser feitos em estufas de fumo, em cabines ou em túneis. E algumas outras estruturas também, né, dos processos adaptados, podem ser feitos por métodos em estrados fixos, em estandes móveis, em caixas ou tulhas. E os mais utilizados, principalmente para quando se tem grandes quantidades de produtos armazenados, são os processos tecnificados, que usam sistemas, né, técnicos mesmo. Por exemplo, nós temos 3 tipos, os estacionários, os convencionais e os mistos. Os estacionários utilizam os métodos de secadores de leito fixo, os silos secadores de fluxo axial, em que o fluxo do ar é feito ao longo do eixo, né, do silo, os silos secadores de fluxo radial, em que o fluxo de ar é feito no eixo radial, né, no raio do silo. Esses são os estacionários, ou seja, não há movimentação dos grãos juntamente com o ar, os grãos ficam parados. Isso é importante porque diminui as perdas, né? Porque não há movimentação dos grãos, juntamente, somente do ar, isso diminui a deterioração dos grãos. Já nos sistemas convencionais, nós temos os métodos contínuos e intermitentes. O que seriam os métodos contínuos? É quando há contínuo o contato do grão com o ar. Então, enquanto está entrando grãos úmidos, está saindo grãos secos. Então, fica aquele constante contato contínuo do grão com o ar, por isso daí o nome contínuo. Já no intermitente, já não há esse contato contínuo do grão com o ar. Então, os processos são feitos separadamente, não há entrada de grão úmido nem saída de grão seco. As etapas são feitas umas de cada vez, certo? E nos mistos já tem sistemas de seca-aeração. Faz-se inicialmente uma pré-secagem, né? Uma secagem convencional preliminar, como nós vimos no vídeo, e depois faz outros tipos de secagem, né? Utilizando altas temperaturas. Então, por exemplo, é o sistema seca-aeração. Falando um pouco mais sobre a secagem natural, que não emprega nenhum sistema técnico, né? Então, por exemplo, o emprego da radiação solar. No Brasil, tem sido muito utilizado na secagem do milho e do feijão, por exemplo, por pequenos agricultores, né? Principalmente do milho, é muito utilizado, né, pelo baixo custo também, por, às vezes, as condições ruins de armazenagem. Então, tem sido muito utilizado, por exemplo, secagem natural do milho. Café em terreiros, como a gente viu na foto, né? Cacau em barcaças, e grande desvantagem, qual que é a desvantagem dessa secagem natural? É a dependência das condições climáticas, certo? A vantagem seria o baixo custo, né, e também o baixo nível de deterioração dos grãos, né, porque não há muito dano mecânico, mas a grande desvantagem é dependente das condições climáticas, né, chuvas, intempéries da natureza. Então, se não tiver um tempo bom, não vai secar os grãos, certo? Um tipo de secagem artificial seria a termometria, que é um processo de obtenção de valores de temperaturas de uma massa de grãos armazenados em silos ou armazéns. São dispositivos à base de pares termoelétricos, como nós vimos aqui. Então, as leituras são efetuadas em diferentes alturas e regiões do interior da massa de grãos. Isso garante exatidão e rapidez desse método, certo?
Então, você faz a leitura diária aqui das temperaturas, né? São colocados vários pares aqui termoelétricos que você vai medindo e vai verificando a temperatura da massa de grãos no interior dos silos. E você, então, acompanhando a temperatura ali, né, todo dia, você pode fazer, por exemplo, um controle preventivo. Se você vê que está elevando muito a temperatura, então pode estar ocorrendo fungos, pode estar ocorrendo insetos que estão, né, deteriorando aqueles grãos. Você pode, então, fazer uma aeração preventiva, né, para poder ali secar mais aqueles grãos, certo? Ou resfriá-los, né, para poder diminuir essa temperatura. Então, é muito importante essa termometria justamente para você acompanhar e fazer um controle preventivo. E o outro método de secagem artificial é a aeração, que é a movimentação do ar através da massa de grãos, como a gente vê aqui, tá vendo? Começa aqui de baixo, a massa de ar quente sai, tem um sistema de ventilação aqui. E o objetivo é modificar o microclima, desfavorecendo o desenvolvimento de fungos e insetos. Atualmente, é o controle ambiental mais utilizado para preservar a massa de grãos, mantendo sua qualidade a granel por longos períodos. Então, está sendo muito utilizado porque mantém qualidade por longos períodos. Pode atender os seguintes objetivos: pode resfriar a massa de grãos, pode uniformizar a temperatura da massa de grãos, pode prevenir o aquecimento e umedecimento de origens biológicas, pode promover a secagem dentro de certos limites, né, porque às vezes o ar é frio, e promover a remoção de odores que se acumulam ali devido ao ataque de insetos, de micro-organismos. Então, por exemplo, aqui na parte de baixo, entra um ar frio e o ar quente sai aqui na parte de cima. Então, há um resfriamento dessa massa de grãos. Qual que é o teor de umidade ideal? Atenção, que isso é questão de concurso, já caiu em prova, então prestem bastante atenção. Nas condições brasileiras, o teor de umidade ideal para armazenagem de grãos de sementes é de 13%. Esse é um valor estipulado por estabilizar a atividade aquosa do produto, né, e inviabilizar principalmente o desenvolvimento de fungos, bactérias e maioria dos insetos pragas. Então, quando os grãos estão mais ou menos com 13% de umidade, inviabiliza a ocorrência de insetos, de fungos, pois eles necessitam de umidades maiores, né, para se desenvolver. Então, por isso, essa é a umidade ideal. Mas nós vamos ver que isso vai variar um pouco, porque para grãos, por exemplo, os amiláceos e proteicos, é a temperatura de 13%. Porém, para grãos oleaginosos, né, com maior teor de óleo, a umidade tem que ser mais baixa ainda. Nós vamos ver aqui mais à frente. Então, a umidade, vamos ver aqui nesse quadro, a umidade máxima recomendada para armazenagem a granel das diferentes culturas, né? Que é a umidade máxima recomendada para armazenagem a granel em condições padronizadas. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, feijão, milho, trigo, sorgo, arroz, centeio, aveia. Aqui a umidade, como nós falamos. Para estocagem de períodos de 6 meses, é 13,5%, esse é 14%. Já para 12 meses, né, ou seja, a partir de um ano de armazenamento, vai caindo, né, 13,5%, 13%, 12,5%. 24 meses cai mais ainda para 12,5%. E já para as culturas que possuem maior teor de óleo, né, como soja, amendoim, canola, são as oleaginosas, então diminui mais ainda esse teor de umidade. 6 meses, olha para a soja, 13%, enquanto a partir de 12 meses cai para 11,5%, né, para 24 meses, 10,5% de umidade. O amendoim também, 6 meses, 12%, a partir de 12 meses, 11%. 24 meses, 10%. À medida que vai aumentando o período de estocagem que esses produtos vão ficar armazenados, aí vai tendo que diminuir mais ainda essa umidade. Vamos falar um pouco sobre a amostragem de grãos. O que é essa amostragem? Então, vamos supor que você quer fazer uma amostragem para classificar esses grãos ou para comercializar, para ver a qualidade desses grãos. Então, é uma prática que consiste em obter-se uma porção representativa de um lote, objetivando-se conhecer sua qualidade. Então, você quer conhecer a qualidade daquele lote, você vai pegar uma porção representativa dele. O que é o lote? É uma quantidade definida do produto e deve ser identificado, né, através de números, letras ou ambos, né? E a amostra é a parte desse lote que é selecionada e analisada para se obter informações sobre o lote. Então, você tem o lote e você vai pegar ali a amostra, que são partes representativas desse lote.
Tipos de amostras, nós temos 3 tipos, né, que são divididos em amostra simples, amostra composta e amostra média. O que é cada uma delas? A amostra simples é uma pequena porção do produto retirada de diferentes pontos de lote. Então, você foi lá e pegou pequenas porções, né, de diferentes pontos de um lote, em vários pontos. A amostra composta é formada pela mistura de amostras simples retiradas do lote. Então, cada amostra que você pegou de diferentes pontos, né, você vai misturar e aquilo ali vai ser sua amostra composta. E a amostra média é aquela que é recebida para análise e é resultante da homogeneização e redução da amostra composta. Então, você vai pegar essa amostra composta, vai homogeneizar, misturar bem, né, vai reduzir, pegar ali uma quantidade adequada e vai levar para análise. Essa amostra que é levada para análise é denominada de amostra média. Atenção que isso já foi questão de prova, certo? Então, já caiu sobre a amostra média, mas pode muito bem cair sobre o que é uma amostra simples, o que é uma amostra composta. Então, prestem bastante atenção. Vamos fazer uma questão de concurso, então? Pausa o seu vídeo aí um pouquinho, que daqui a pouquinho a gente está voltando com a resposta. Vamos ler a questão. Essa questão é da Universidade Federal do Paraná, de 2004. Embora outros fatores possam exercer influência sobre a conservação dos grãos, o teor de umidade é o elemento que governa a qualidade do produto armazenado. Nós vimos isso, que o teor de umidade dos grãos é muito importante. Sobre o armazenamento, considere as afirmativas a seguir. O teor de umidade para períodos de armazenamento superiores a 12 meses para os produtos trigo, soja, arroz em casca, sorgo e milho não deve ser superior a 20% nas condições do sul do Brasil. Gente, está errado, por quê? Não é superior a 20%, não deve ultrapassar, como a gente viu lá no quadro, o seguinte, né, aqui, ó, por exemplo, para milho, 12 meses não pode ultrapassar a 13% de umidade. Para trigo, arroz, né, sorgo, não pode ultrapassar 12,5% de umidade para estocagem a partir de 12 meses. E para a soja não pode passar de 11,5%. Então, por isso está errado falar que não deve passar de 20%, né? Não deve passar de valores muito mais baixos que esse. Esse item 2, o teor máximo de umidade dos grãos, visando obter boa margem de segurança no armazenamento, está na dependência da espécie, do tipo de armazém, do período de estocagem, das condições ecológicas, etc. Tá certinho, porque o teor de umidade vai variar de acordo com a espécie. A gente acabou de ver ali, né? Para soja é um, para milho é outra. Vai depender também da condição de estocagem, do período de estocagem, se é por menos tempo, mais tempo, igual a gente viu ali no quadro. Por 6 meses é um valor. Se você for por estocar por 12 meses é outro valor, por 18 meses é outro valor de umidade. Então, vai depender, certo? Item 3. Os povos antigos conheciam as excelentes qualidades do armazenamento de cereais quando guardados secos em ambientes secos. Certo, isso aí vem lá de trás, né? Que a gente viu que em ambientes secos não há proliferação de pragas, nem de micro-organismos. E alternativa 4. Grãos com alto teor de umidade constituem um meio ideal para o desenvolvimento de micro-organismos, insetos e ácaros. Ok, certinho, né? Porque esses micro-organismos, insetos e ácaros necessitam de alta umidade, né? E temperaturas relativamente altas para se desenvolverem. Então, as afirmativas corretas, né? São a 2, 3 e 4. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Vamos fazer uma outra questão? Dá uma pensadinha que daqui a pouquinho a gente volta com a resposta. Pausa o seu vídeo aí. Essa questão é de Prefeitura Municipal de Agricolândia, de 2018. A armazenagem a granel facilita bastante o manejo de sementes, em função da necessidade de secagem, já que atua como regulador de fluxo antes e depois da secagem. Se as sementes são armazenadas a granel, com elevado teor de água, maior do que 13%, que é o recomendado, o que pode acontecer?
Então, o que pode ocorrer? Lembra que a gente viu lá? O que pode ocorrer se a umidade estiver muito elevada, maior do que o recomendado, que é os 13%, né? Isso, letra A, isso poderá provocar a germinação das sementes? Não, certo? A gente viu que o principal problema é com relação à ocorrência de micro-organismos e também de insetos, né? Letra B, desequilibrar a temperatura das sementes, podendo haver um efeito secante. Errado, certo? Não tem nada a ver com esse desequilíbrio de temperatura de sementes, podendo haver um efeito secante. A principal questão é justamente que esse aumento da massa de sementes, né, pode ocasionar, né, a ocorrência de fungos, né, de bactérias e também de insetos, certo? Então, alternativa letra C, a sua atividade metabólica produz calor, certo, né, o qual aumenta a temperatura da massa de sementes perigosamente, acelerando a atividade biológica, podendo chegar a matar as sementes. Essa atividade biológica seria justamente o quê? Né, a ocorrência de fungos, né, de outros micro-organismos e de insetos. Então, isso pode chegar a matar as sementes, sim, né, porque causa muitos danos a esses grãos. E letra D, pode provocar envelhecimento acelerado e atrair insetos? Não. A principal questão, como nós vimos, é o aumento dessa atividade biológica nos grãos, que favorece a ocorrência de insetos e micro-organismos. Então, a alternativa certa é a letra C. Gente, então nós vamos encerrar esse bloco por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna.